Boa tarde. Hoje nós vamos dar início ao estudo iniciado na semana passada. Reformas religiosas. O que são essas reformas? Eles foram movimentos conhecidos e que deram origem a novas religiões cristãs, separando cristãos em católicos e protestantes. Essas reformas elas ocorreram em diferentes países europeus, apresentando características distintas, porém motivação semelhante. Então vamos lá. As ideias de Martim Lutero. O primeiro movimento de reforma protestante foi liderado pelo monge Martim Lutero, na região da atual Alemanha. Lutero criticava a corrupção dentro da Igreja Católica e era contrário à venda de indulgência. Ele escreveu um documento contendo 95 teses que contestavam práticas comuns na Igreja. Em 1517, esse documento foi fixado na porta da igreja da cidade de Münster, na Alemanha, gerando grande repercussão. As consequências da reforma protestante. Quais foram essas consequências? Olha só a lista dela. Diminuição do poder da Igreja Católica e aumento do poder dos reis. Ética protestante favoreceu a mentalidade capitalista. Leitura da Bíblia foi difundida. Luteranismo e anglicanismo sem expansão. Calvinismo, maior expansão, interesse burguês. Inglaterra, puritano, França e Escócia, presbiterianos. Então vamos lá. Vamos aprofundar mais sobre essas consequências. Se espalharam por grande parte do atual território da Alemanha, inspirados pela contestação à autoridade da Igreja Católica. Inicialmente, essa reforma protestante ela foi dada início pelo monge Lutero. Os camponeses se revoltaram contra o privilégio da nobreza e do clero e passaram a exigir que alguns de seus direitos, que haviam sido abolidos, como o uso das terras comunais, fossem restituídos. O movimento foi violentamente reprimido pelos nobres e os principais líderes foram torturados e mortos. Calvinismo. A doutrina defendida por Lutero foi propagada para outras regiões. Na França, o teólogo João Calvino passou a difundir ideias protestantes. Sofrendo perseguições em seu país, ele mudou-se para Genebra, na Suíça, em 1536. Ao longo dos anos, Calvino desenvolveu uma doutrina própria, o calvinismo, que se caracterizou pela crença na predestinação, ou seja, as ações humanas não poderiam interferir na salvação dos indivíduos, pois o destino de cada um já estaria determinado por Deus. Igreja Anglicana. Na Inglaterra, o movimento reformista partiu do próprio Estado, sendo comandado pelo rei Henrique VIII, que pretendia limitar o poder exercido pela Igreja Católica no país. O início da reforma na Inglaterra ocorreu após um desentendimento entre Henrique VIII e o Papa. O monarca pediu a anulação do seu casamento com a rainha Catarina de Aragão por não conseguir gerar um herdeiro do sexo masculino. Em 1534, aproveitando-se dessa situação, o rei rompeu com o catolicismo romano e adotou medidas que restringiram o poder da Igreja e do papado na Inglaterra, iniciando o processo de reforma que culminou na fundação da Igreja Anglicana. Além de anular o poder da Igreja Católica no país, o Estado tomou posse de suas terras e demais riquezas. Resumindo, hoje nós vimos como iniciou essa reforma protestante, quem foi esse iniciante, quem foi esse teólogo e quais os motivos pelos quais ele iniciou essa reforma, quais as consequências da reforma, e conhecemos dois teólogos, Lutero e Calvino, e como as suas teorias elas foram desenvolvidas em outros países. Conhecemos também como se formou a Igreja Anglicana. Que tenhamos todos uma boa tarde, que possamos realizar as nossas atividades propostas no roteiro com êxito. Então, até a próxima.